Nós estamos aí numa pequena série de mensagens, hoje finalizando, uma série que tem falado sobre o novo. E por causa, assim, da ocasião do ano novo, e a intenção do meu coração era ter pregado só a primeira mensagem, só no primeiro domingo, lá atrás, mas aprove ao Senhor nos conduzir durante mais tempo, sobre esse assunto, e hoje eu quero encerrar com os irmãos. Domingo passado eu iria pregar sobre a vida de Sara, não é? Nós estamos vendo aqui alguns personagens que viveram alguma coisa nova na sua vida, algum plano de Deus inesperado, ou alguma situação nova mesmo. E nós vimos aqui a respeito de alguns personagens. Domingo passado eu iria pregar sobre Sara, mas aprove ao Senhor e não deu. E o Júlio César esteve aqui, né? Os irmãos puderam conhecer o Júlio César, um grande amigo meu, um homem de Deus, que tem uma palavra muito impactante, evangelística, e muita gente, né, me mandou mensagem durante a semana dizendo que foi abençoado através da palavra de Deus. E assim é quando a palavra de Deus é pregada, né? Os corações sedentos, necessitados, respondem à palavra do Senhor. E eu creio que não será diferente hoje. Nós vamos então trabalhar com esse texto aí. Hoje eu quero olhar para um ou dois personagens, né, ao mesmo tempo aqui nessa história, que também viveram, talvez um personagem apenas dos dois, viveram sim uma coisa nova. O outro, você vai perceber que ele já sabia do que estava acontecendo, ele já sabia como as coisas iriam terminar. Um outro personagem não, e ele teve dúvidas, ele teve medo, e ele então passou por essa situação, e é o que eu quero procurar mostrar, e nós vamos aprender juntos com a palavra do nosso Deus. Você já abriu, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 6, vamos ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler apenas 3 versos com você, verso 15, verso 16 e o verso 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, 15, 16 e 17, a palavra de Deus diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode dizer amém? São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a falar conosco ainda nesse culto, através dessa meditação, e que o Senhor possa, ó Deus, atender às nossas necessidades com a Tua palavra nessa noite. Nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que o novo nos traz? É sobre isso que nós estamos meditando, irmãos. E hoje eu quero pensar sobre um assunto com você, sobre algumas formas e maneiras que nós temos de olhar para a nossa vida como um todo, olhar para algumas situações ou para todas as situações que nos envolvem, que nos cercam. E sim, irmãos, é verdade, nós precisamos ter uma visão mais realista das situações que nos envolvem. Nós precisamos olhar para as coisas como elas pedem para serem olhadas, como um olhar mais realista, né? Alguns chamam isso de um olhar mais frio ou mais calculista. E sim, nós precisamos olhar para a vida, para as situações dessa forma, porque saber olhar as coisas como elas são, isso pode trazer muitas coisas boas para nós. Nós podemos, por exemplo, prever algumas situações inesperadas. Nós podemos, por exemplo, nos livrar de algumas situações que podem gerar desgaste em nós, ou até mesmo constrangimento.
porque saber olhar a vida, encarar as coisas com um realismo, pode fazer a gente colher muitos frutos bons. Nós conseguimos até nos livrar de algumas situações adversas, quando a gente olha a vida ou as coisas como elas são. Isso é algo interessante. Eu, particularmente, sou daquelas pessoas que gostam de ver a vida dessa forma. Eu tenho um olhar mais frio, mais calculista, um olhar mais realista das coisas, das situações. Quando alguma coisa acontece comigo, eu consigo ver as coisas como elas são. E isso me ajuda em muitas coisas dessas que nós acabamos de falar aqui. Até porque, irmãos, olhar a vida de outro jeito não vai adiantar muito, porque eu creio que quando nós olhamos a vida de forma mais realista, nós conseguimos fazer coisas ou ver as coisas com um olhar que nos ajuda a encarar aquilo com mais seriedade, com mais serenidade e até com uma certa tranquilidade. Até porque não adianta muito a gente ficar imaginando como as coisas seriam, se aquilo que está diante de nós mostra como as coisas são. Você consegue entender isso? Muitas vezes a gente se vê numa determinada situação, condição de vida, um estado de vida, que a gente fica imaginando como as coisas seriam se isso não estivesse acontecendo conosco. Muitas vezes a gente passa por alguma doença e a gente fica imaginando como a gente seria sem essa doença. Muitas vezes a gente se vê numa situação tão complicada, adversa, aquela que nós gostaríamos que fosse, e a gente olha para o futuro e fica pensando, como seria se eu não estivesse passando por isso? Pois bem, pensar assim não ajuda a gente em nada. Eu não sei se você lembra, você que participa aqui das quartas-feiras, né? Davi também nos ensinou a olhar a vida dessa forma, com uma certa realidade, olhar as coisas como elas são. Para você que lembra, Davi, ele coloca quem eram os problemas, Davi coloca o que eram os problemas, melhor dizendo, Davi coloca quem ele era, e Davi coloca também quem Deus era. Davi coloca tudo isso em um quadro, digamos assim, e ele consegue enxergar todas essas coisas de forma muito clara. Espera, quais são os problemas que eu estou passando? Davi enxerga isso. Quem sou eu diante desses problemas? Davi enxerga isso. Quem é o Deus que eu sirvo diante de tudo isso? Diante de quem eu sou, diante desses problemas. E Davi olha com um olhar mais frio, mais calculista, para aquela situação complicada que ele estava vivendo. Até porque Davi ficar imaginando o que seria fora daquela situação não iria adiantar em nada. Isso é algo muito bom de se fazer. Agora, irmãos, o correto seria a gente olhar para cada situação que a gente passa, analisar a nossa condição e ver o que a gente pode fazer para sair dessa situação. Isso é você conseguir olhar para a sua vida ou para alguma coisa que chega diante de você com um olhar mais realista daquilo, mais calculista, mais frio. Espera, em vez de eu ficar imaginando como as coisas seriam sem isso, eu vou procurar saber o que eu posso fazer para me livrar dessa situação. Então, irmãos, essa seria a forma mais saudável, correta, da gente olhar para a nossa vida, para algumas situações, ou todas as situações que acontecem ao nosso redor. Então, para mim, olhar as coisas como elas são, é uma boa maneira de olhar para toda a vida. Agora, essa maneira de olhar a vida, eu quero dizer para você que ela não é a única maneira de olhar para a vida. E é aqui, irmãos, que nós precisamos entender, e vamos entender isso pela graça de Deus, o que esse texto ele quer nos ensinar. Porque você vai ver aqui que um personagem desse texto, se você estiver ligado aí, já vai conseguir perceber isso, ele olhou para a vida ou para a situação que chegou com um olhar mais realista das coisas. E ele enxergou aquilo que estava diante dos olhos dele. Mas tem um outro personagem que teve um outro olhar da mesma situação.
Eliseu, ele conseguiu ver aquilo que estava diante dos olhos dele, e foi da forma que o servo dele viu. O servo de Eliseu viu aquilo que estava diante dos seus olhos. Eliseu também viu isso, mas Eliseu conseguiu olhar para aquilo de uma forma diferente. E essa outra maneira de olhar para a vida, ela não é só apenas mais uma maneira, mas ela também deveria ser olhado junto, em conjunto. Você deveria olhar para a vida como ela é, para as coisas como elas são, ou com esse olhar mais realista, mas também você deveria olhar para a vida da forma que Eliseu viu, como Eliseu olhou. E nós vamos ler esse texto, vamos meditar nesse texto, e vamos ver qual foi a forma que Eliseu olhou para a vida, ou para aquela situação que estava diante dele, e que ajudou, não só Eliseu, mas o moço de Eliseu, ou o servo de Eliseu, e você vai perceber que ajudou também todo o povo de Deus a superar uma situação adversa, uma situação que estava acontecendo. Eu quero olhar para o servo de Eliseu e também para Eliseu. Antes eu quero relembrar você daquilo que nós já estudamos. Nós já vimos que o novo, ele nos convida à superação ou ao crescimento, né? A gente consegue avançar diante de situações como essa que o servo e também Eliseu passou aqui, e Abraão, Moisés e Sara, como nós iríamos meditar. Também vimos que o novo nos convida a caminhar com fé, olhando para Deus, olhando para aquilo que Deus prometeu, para a palavra de Deus. E hoje eu quero te mostrar que o novo também nos convida a ter um olhar espiritual da nossa vida, ou das coisas ao nosso redor. E eu creio, irmãos, que em muitas situações é exatamente isso que falta para nós. Olhar para a vida com um olhar espiritual. Eu vou explicando isso para você ao longo da nossa meditação aqui. Para você se situar, se você for ler todo o capítulo 6, você vai ver o contexto em que acontece esse trecho que nós lemos aqui. Resumo para você: o rei da Síria estava em guerra com o povo de Deus, com o povo de Israel. E o que acontecia? O rei da Síria ia para o seu quarto e esquematizava todo um plano para atacar o rei de Israel, o povo de Israel. E ele então, depois de esquematizar esse plano dentro do seu quarto, e esse detalhe é importante, o rei sozinho no seu quarto pensava em um plano de guerra para acabar com o povo de Deus. Pois bem, no outro dia, o rei da Síria chegava diante dos seus oficiais, diante dos seus inteligentes de guerra, e colocava esse plano, e juntos ali, eles terminavam de elaborar todo esse plano de ataque contra o povo de Deus. Mas aí, quando eles iam ao encontro do povo de Deus, o que acontecia? O povo de Deus não estava lá para ser atacado, e mais, tinha sido mandado o exército do povo de Deus para atacar o exército sírio. E o povo de Deus então conseguia vencer a batalha contra o exército sírio. Isso era algo muito mirabolante, digamos assim, porque era algo misterioso. Como que o povo de Deus sabia que não deveria estar naquele lugar, e além disso, como que o exército do povo de Deus sabia que deveria estar exatamente naquele lugar? Se você for ler, se você tiver a minha versão, você vai ver a palavra dizendo assim, o rei falava assim, vamos para tal e tal lugar. E aí, Eliseu falava para os oficiais, para o povo, para o rei o seguinte, olha, não vamos estar em tal lugar, vamos passar por outro lugar, e vamos colocar o nosso exército nesses lugares. E vamos acabar com o rei da Síria e com o exército sírio. A pergunta é, como isso acontecia? O rei, intrigado com essa situação, falou o seguinte, porque isso aconteceu 2 vezes, por 2 vezes e a mesma coisa aconteceu. O rei, encabulado com isso, pergunta, gente, não é possível, tem algum espião aqui do povo de Israel?
A gente precisa achar esse e vamos matar esse cidadão, porque ele está entregando o nosso plano para o povo de Deus, e assim eles conseguem antecipar, prever a nossa, e conseguem nos atacar. E aí, Deus usa alguém do exército do rei da Síria para dizer: não, rei, não é isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? É que Deus, enquanto você no seu quarto esquematiza todo o plano de ataque, Deus usa um profeta que está lá no povo de Israel e fala todo o seu plano, e assim a gente consegue ser derrotado. E aí o rei, irado com isso, diz: então, localize esse profeta e vamos lá matá-lo, vamos prendê-lo e vamos matá-lo. E aí começa o verso 15, o verso 16, o verso 17 e todo o restante do capítulo. E aí, quando o exército da Síria chega, quando o moço de Eliseu abre os portões da cidade, ele se depara com o exército da Síria. E aí acontece tudo isso que nós acabamos de ler. Pois bem, irmãos, quando a gente está diante de algumas situações, nós vamos aprender aqui que olhar para elas de forma mais realista é muito importante. O moço fez isso, mas Eliseu teve um olhar mais espiritual de toda aquela situação. E quando a gente olha para a vida, para alguma situação com um olhar espiritual, a gente consegue ver algumas coisas, aprender algumas coisas, e é isso que eu quero mostrar para você. E a primeira coisa que a gente aprende, tendo esse olhar que Eliseu teve, é o seguinte: quando nós olhamos para a vida apenas com esse olhar mais frio, mais realista, apenas vendo aquilo que está diante dos nossos olhos, irmãos, nós não conseguimos enxergar outras coisas que também estão ali naquele mesmo ambiente, naquela mesma situação. Existem coisas que estão diante dos nossos olhos, e o olhar mais frio, mais realista, nos proporciona a ver essas coisas com mais clareza, e sim, vai nos ajudar a resolver essa situação. Mas, irmãos, quando a gente tem apenas esse olhar, a gente deixa de enxergar outras coisas que também estão ali, mas que a gente não consegue ver, porque apenas um olhar frio não é capaz de nos mostrar essas outras coisas que também estão diante de nós e que a gente não consegue ver. O que Eliseu quer mostrar para o seu servo aqui, para o seu moço, é que havia muitas outras coisas em volta deles, ali naquela situação, e que ele, o moço, não conseguia enxergar. Você percebe na leitura do texto que o moço começou a citar, a narrar para Eliseu tudo aquilo que ele estava vendo, e Eliseu começa a narrar outras coisas que apenas Eliseu estava vendo, mas que também era possível o moço enxergar, se ele tivesse esse olhar mais espiritual, mais voltado para Deus, daquela situação que ele estava vivendo. O servo de Eliseu estava vendo apenas com esse olhar realista, apenas com esse olhar mais calculista, e estava enxergando, irmãos, aquilo que ele poderia enxergar. A situação dele, o que o moço enxergava? Morte, destruição do povo, porque dessa vez eles foram pegos de surpresa. Dessa vez, quando ele abre as portas da cidade, o exército está ali, os cavalos, os cavaleiros, os carros de guerra, estão tudo ali diante dele. E a palavra que ele diz aí: ai meu Senhor, mostra algumas coisas que nós iremos ver. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com esse moço, com o servo de Eliseu, é que quantas vezes a gente não olha para a nossa vida apenas dessa forma? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida da mesma forma que o moço de Eliseu estava olhando para aquela situação que ele estava vivendo, com esse olhar mais frio, mais realista das coisas, vendo apenas aquilo que estava diante dos olhos dele. Quantas vezes, irmãos, a gente foca o nosso olhar, a nossa mente, apenas naquilo que nós estamos vendo? A gente passa por isso. E isso, como já disse, é muito bom. Certamente vai nos ajudar em muitas coisas, mas só isso
pode também trazer outras coisas, que trouxe aqui para o servo de Eliseu, e que prejudicou toda a situação, todo o olhar, e lançou medo, dúvidas sobre o servo. Eliseu não teve dúvidas e medo diante dessa situação, o servo teve. Por quê? Porque ele tinha apenas esse olhar mais calculista. Quantas vezes nos falta um olhar mais espiritual das coisas, das realidades, das condições que nós estamos vivendo, e a gente então deixa de ter esse olhar espiritual, e a falta desse olhar espiritual nos impede de ver as demais coisas que estão ao nosso redor. Irmãos, você precisa acreditar nisso. Não é só aquilo que está diante de você que está diante de você. Você consegue entender essa frase? Não é só aquilo. Existem outras coisas, existem mais coisas que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E também, vamos ver aqui, não conseguimos lembrar. E aí, porque nós não lembramos, nós não enxergamos aquilo que está diante de nós. Essa situação de carro de fogo aqui, se você conhece bem aí, né, a história de Elias e Eliseu, foi a mesma coisa que aconteceu quando Deus veio buscar Elias. Eles viram carros de fogo, eles viram esses sinais, essas maravilhas, a mesma coisa. Isso aqui já tinha acontecido antes, e agora acontece de novo. Mas, irmãos, muitas vezes quando nós olhamos para a vida apenas com esse olhar realista, fica mais difícil a gente crer, fica mais difícil a gente acreditar nas coisas, fica mais difícil a gente entregar a nossa vida ao Senhor, fica mais difícil a gente esperar em Deus, porque as coisas estão diante de nós e nós queremos usar essas coisas para sair dessa situação, mas talvez o que vai nos tirar disso é um olhar mais espiritual, é as coisas que estão também ao nosso redor, mas que nós ainda não conseguimos ver. Isso vai nos tirar dessa situação, e a gente precisa tomar esse cuidado. Eu digo sim, olhe para as situações da sua vida com esse olhar realista, veja aquilo que está diante dos seus olhos, mas você precisa se lembrar que não é só isso que está ali, tem mais coisas, tem outras coisas. O servo de Eliseu não conseguia ver essas outras coisas, não conseguia ver. Uma outra coisa que a gente aprende olhando para essa situação, desses dois personagens, é que quando não temos um olhar espiritual das coisas, irmãos, o que temos é dúvida e medo daquilo que está por vir. E aqui eu destaco o servo. Olha aí para o verso 15, para o finalzinho do verso 15, como o servo, ao abrir os portões da cidade e se deparar com aquela situação, como ele chega diante de Eliseu. E ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Irmãos, é certo que esse moço, que esse homem estava com muita dúvida e com muito medo, porque a pergunta dele é muito clara: meu Senhor, e ele se dirige a Eliseu, o que é que nós vamos fazer? E aqui, irmãos, a pergunta do servo de Eliseu é a pergunta que eu e você nós sempre fazemos quando nós estamos diante de alguma situação nova, e que essa situação é muitas vezes adversa àquilo que nós gostaríamos que fosse. Quantas vezes você já se pegou fazendo essa pergunta: o que é que eu vou fazer daqui para frente? O que é que eu vou fazer agora? Assisti um filme depois do culto na quarta-feira, um filme muito antigo mesmo. Eu acho que foi o filme mais antigo que eu já assisti na vida. Eu acho que chama Um Lugar no Coração, alguma coisa assim. E é uma família bem sucedida, né? O homem era o xerife da cidade e tal, e tinha uma fazenda boa, com muito gado, e eles conseguiam se manter apenas com o salário dele como xerife, e a situação era confortável, era favorável, eles não tinham problemas, um pai, a mãe e 2 filhos, 2 crianças, assim como os meus. E aí, do nada, um acidente, um tiro acidental, o homem morre, do nada, coisa besta.
morreu. E aí a notícia é dada em casa, e a primeira coisa que a mulher diz é a pergunta de Eliseu. Ela vira para sua irmã e diz: minha irmã, o que é que eu vou fazer agora? O que vai ser de nós daqui para frente? O que é que eu vou fazer? E ela começa então a pensar: eu não sei fazer nada, eu não sei plantar, eu não sei trabalhar, nunca fiz nada na minha vida. O que é que eu faço? Vendo a fazenda ou começo a plantar? O que é que eu faço? Quantas vezes, irmãos, em várias situações a gente faz essa mesma pergunta: o que é que eu vou fazer? Alguma situação chega, alguma coisa chega inesperada e a gente diz: o que é que eu vou fazer? Foi a pergunta do moço de Eliseu. E muitas vezes, irmãos, diante dessa situação, a gente fica assustado diante do novo, diante das coisas que nos chegam. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, e o que é que nos toma? O medo, as dúvidas, né? A gente começa a imaginar as coisas: o que será de mim, o que será da minha vida, o que é que eu tenho, quais são as possibilidades, e a gente se vê perdido em meio a alguma situação da nossa vida. Essa foi a situação do servo de Eliseu. Por quê? Porque ele estava vendo apenas aquilo que estava diante dos olhos dele, e a falta de um olhar mais espiritual das coisas gerou medo e gerou dúvida no coração desse servo, ao ponto dele ser paralisado, voltar para o seu senhor Eliseu e perguntar: o que nós faremos agora? Muitas vezes a gente se vê nessa situação. E é claro, irmãos, quando a gente fala de dúvida e de medo, a gente precisa também frisar uma coisa muito importante: dúvida e medo também serve para gerar em nós mais cautela, não é verdade? Com a dúvida, com o medo, a gente fica mais cauteloso, sim, isso é verdade. Mas também, e ao mesmo tempo, como até já meditamos aqui, isso nos impede de ver além daquela situação. Porque o medo ou a dúvida vai focar você apenas naquilo que está diante de você. E o olhar espiritual vai fazer você enxergar além. E aqui eu quero que você imagine o cenário. Naquele tempo era comum, né, por causa da segurança, as cidades serem cercadas. E elas tinham seus portões, os seus grandes portões. Então, a ideia aqui, como já disse, é que o servo de Eliseu abriu o portão da cidade e viu o exército diante dele. E quem sabe em uma planície, diante do portão. E se você se recorda da leitura, você vai ver que nos montes estavam os cavalos, os carros de fogo, aquilo que Deus tinha mandado para suprir ou para ajudar o povo nessa situação. Então, quando a gente olha para essa situação de medo e de dúvida, sim, a gente fica mais cauteloso, mas também a gente é impedido de olhar além. Veja, os cavalos enviados de Deus, os carros de fogo enviados de Deus estavam um pouco mais elevados, em cima dos montes. O moço não conseguia ver além daquilo que estava na frente dele, que era o exército da Síria. Mas Eliseu, por ter esse olhar mais espiritual, conseguia enxergar isso. Irmãos, muitas vezes a gente se vê nessa situação e a gente não consegue trazer à nossa memória, lembrar de muita coisa que a gente já sabe, que nos faz olhar além daquilo que nós estamos vendo. E é aqui que eu quero mostrar para você o que é de fato ter um olhar espiritual das coisas. Porque ter um olhar espiritual das coisas é você olhar para aquilo que Deus, Ele já fez e já prometeu a você na sua palavra. Como diz, essa situação de carro de fogo, tudo isso já tinha acontecido com Elias. Isso era novo de alguma forma para Eliseu, mas Eliseu já tinha presenciado isso, cavalos, carros de fogo. Eliseu aqui estava se baseando naquilo que Deus já tinha feito. E aqui, irmãos, quando a gente tem esse olhar mais espiritual, a gente consegue lembrar. O que é que a gente precisa lembrar diante de algumas incertezas,
diante de alguns medos, diante de algumas dúvidas que a gente tem em determinadas situações que nos chegam. Primeiro, Salmo 91, verso 10 a 12. Olha só o que você precisa lembrar, e isso é ter um olhar mais espiritual da situação. Salmo 91, 10 a 12 diz assim: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Isso já foi prometido para o povo de Deus, na palavra de Deus. E o verso 11 continua: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Isso é promessa do Senhor ao nosso respeito. E o verso 12: eles, os seus anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, é disso que nós precisamos nos lembrar, quando a gente está diante de alguma situação nova e que é contrária àquilo que nós gostaríamos que fosse. E aí a pergunta para nós é simples: diante desses desafios, diante dessas situações controversas da vida, e que muitas vezes é novo para você, você consegue se lembrar que Deus ordenou aos anjos dele que carregasse você nas mãos? Você se lembra disso? Você consegue enxergar com os olhos da fé essa palavra? Isso é trazido à sua memória quando você está diante de alguma situação? Ou você só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos? Irmãos, esse texto é maravilhoso. Os anjos de Deus nos sustentam nas suas mãos, nos carregam nas suas mãos. Outra coisa que você precisa lembrar, Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse texto é interessante, porque quando no Antigo Testamento usa essa linguagem, acampar ao redor, é o mesmo contexto aqui de guerra que o povo de Deus, aqui no contexto de Eliseu, estava passando. Acampar aqui é como se colocasse um guarda, para guardar, para preservar a integridade daquele objeto, daquela coisa ou daquelas pessoas. Então, quando a palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, está falando de um guarda que o Senhor colocou diante daquele que teme ao Senhor. E esse guarda, ele está acampado ao nosso redor. Esse guarda está de prontidão ao redor daquele que teme ao Senhor, livrando aquele que teme ao Senhor. Você consegue se lembrar disso na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora dos novos desafios que você tem que enfrentar? Espera, eu vou enfrentar isso. Por quê? E como que eu vou enfrentar isso? Porque eu estou sendo carregado nas mãos dos anjos de Deus. Deus já ordenou aos anjos que me carregassem nas suas mãos. Por que eu vou enfrentar tudo isso? Porque existem anjos do Senhor acampados ao meu redor. É isso que nós precisamos lembrar, irmãos. É isso que precisa vir à tona. Não só aquilo que nós estamos vendo, não só as possibilidades que estão diante de nós, mas também aquelas possibilidades espirituais que também estão diante de nós, mas que muitas vezes, por causa da dúvida e por causa do medo, a gente não consegue enxergar. Eliseu enxergava essas possibilidades, ele viu aquilo que Deus tinha mandado para aquela situação. Você consegue enxergar aquilo que Deus mandou para a situação que você vive? É esse o convite da palavra de Deus nessa noite, que nós olhemos para a vida, para as situações, com esse olhar espiritual. E talvez isso seja nada mais, nada menos do que lembrar da palavra de Deus, lembrar das promessas de Deus a nosso respeito. Como nós lemos aqui, Deus deu ordens aos anjos a teu respeito. Deus falou de você, de mim, para os anjos dele. E está aí o texto que nós lemos para falar o que é que Deus falou. Um texto maravilhoso, irmãos, que eu gosto muito. Lamentações, capítulo 3, o verso 22 e o verso 23, a palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Grande é a fidelidade do Senhor. E esse texto aqui, ele é muito importante para a gente lembrar nesses momentos, porque, irmãos, muitas vezes a gente olha para a situação que está diante de nós, ou olhamos para o próximo dia e vemos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes a gente pensa assim, pastor, amanhã é o dia de eu enfrentar esse e esse desafio, eu não sei o que fazer. Pastor, amanhã é o dia de eu fazer um exame, ou amanhã é o dia de sair o resultado do exame, e eu não sei o que vai dar, o que é que eu vou fazer. Irmãos, por que a gente pensa assim? Porque muitas vezes a gente tem dúvida, e claro, é algo novo, se trata do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas irmãos, o que a gente precisa saber que vai acontecer é que as misericórdias do Senhor também vão se renovar amanhã. As misericórdias do Senhor também estarão presentes naquela situação ruim. Tá bom, amanhã é um dia de notícias ruins, ou de notícias que você não sabe se vão ser boas ou ruins, mas amanhã também é o dia da renovação da misericórdia do Senhor. E isso você precisa se lembrar também, porque senão você vai ser consumido pelas dúvidas, pelas incertezas e pelo medo. Isso vai acabar com você. O que é que faz a gente superar tudo isso? É a lembrança de que também as misericórdias de Deus estão presentes. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue se lembrar disso. Se você olhar para a sua vida e ser muito sincero com ela, você vai perceber, sim, eu estou olhando apenas para aquilo que está diante dos meus olhos. Eu não consigo ver que as misericórdias do Senhor também estão me acompanhando todo dia, cada manhã, a cada instante. Eu não sei o que te espera amanhã. O que eu sei que te espera amanhã é as misericórdias do Senhor. E não importa a situação, as misericórdias do Senhor também estarão presentes. Oh, irmãos, como diz a palavra de Deus, quantas coisas que a gente passa na vida e a gente reconhece que se não é a misericórdia de Deus, a gente teria sido consumido por aquilo. Isso precisa vir na nossa memória. Então, quando a gente foca o nosso olhar apenas naquilo que está à nossa volta, a gente perde de vista outras coisas que também estão à nossa volta. Misericórdias do Senhor, os anjos de Deus nos acampando em volta de nós. Você volta para o Salmo 91 e lá diz que nós estamos à sombra do Onipotente, a gente está protegido, a gente está guardado por um ser que é todo poderoso. A gente precisa se lembrar disso, irmãos, nos momentos da nossa vida. E uma última lição que a gente aprende olhando para esses dois personagens é que um olhar espiritual das realidades à nossa volta não é um olhar positivista das coisas, mas sim uma lembrança das promessas de Deus a nosso respeito. Isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente, porque muitas vezes a gente confunde esse olhar espiritual, né, com aquele olhar mais positivista, né, onde a gente olha para as coisas e a gente deseja que tudo dê certo, que tudo corra bem, que tudo aconteça da forma que a gente quer. Não, a gente pode estar tendo apenas um mero olhar positivista das coisas. E não é isso que a palavra de Deus, ela requer de mim, de você. Por quê, irmãos? Uma diferença muito simples e muito direta. Se você tem um olhar positivista, se isso que você está esperando não acontecer, você se frustra. Essa é a diferença de um olhar positivista, de um olhar espiritual. No olhar espiritual das coisas, você sabe que é Deus quem está cuidando de todas as coisas. E esse Deus, como nós já meditamos aqui, é aquele Deus que é aquele Deus que, como Ele mesmo se apresenta, nós meditamos aqui, eu sou. E como traduzimos aqui, eu serei o que serei.
eu serei o que eu quiser ser. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando você tem um olhar espiritual, lembrando das promessas de Deus a teu respeito, você não se frustra, porque você sabe que aquele Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que foi com todo o povo durante a sua peregrinação, é o Deus que é conosco, é o Deus que é com você, e assim você consegue descansar, mesmo quando as coisas não vão de acordo como você gostaria que fosse. Agora, o olhar positivista, você se frustra, você se magoa, você questiona a autoridade, a soberania, a boa vontade de Deus para a sua vida. E a gente começa a dizer: por que, Senhor? Por que não aconteceu desse jeito? Talvez você possa estar tendo apenas um olhar positivista, não um olhar espiritual das coisas. Irmãos, a palavra de Eliseu ao seu servo foi para que ele não tivesse medo. Está aí no texto. E por que o moço não deveria ter medo? Porque Eliseu queria mostrar para ele que Deus estava com eles. Deus já tinha enviado recursos para eles. Então, Eliseu estava vendo tudo aquilo que estava a favor deles e do povo. O servo, o moço, não conseguia enxergar isso. Eliseu estava vendo tudo aquilo que era a favor deles e contra os inimigos de Deus. Os cavalos, os carros de fogo, aquilo, o exército que estava posto nos montes. Eliseu estava vendo isso, o moço não estava vendo. Irmãos, existem muitas coisas ao nosso redor, existem muitas coisas adiante de nós. Irmãos, uma palavra muito importante que a gente precisa meditar sempre é que sim, a vida ela não é um mar de rosas. Não espere isso da vida. A vida não é fácil para ninguém. A gente tem as nossas lutas, as coisas novas que são colocadas diante de nós, como nós já meditamos, vêm com os seus grandes desafios, pesados desafios, grandes fardos. Sim, isso é uma realidade. Mas, irmãos, a gente precisa começar a conseguir enxergar que existem muitas coisas boas também ao nosso lado, muitas coisas boas diante de nós. Veja só, compare aí a visão do servo e a visão de Eliseu. Existia sim um exército diante deles, existiam sim homens valentes, cavalos, cavaleiros, carros de guerra diante deles, sim, mas existiam também tudo isso a favor deles. Deus tinha trazido tudo isso, e agora de forma muito mais numerosa, porque vai dizer o texto, muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. É como se Eliseu estivesse dizendo para o moço: olha, olhe em volta, olhe além, olhe mais acima, e você vai ver o quão grande é o exército que Deus mandou para nos guardar, para nos preservar. E se você for ler o verso 18, lemos até o 17, vai dizer que o exército do povo de Deus acabou com aquele exército que estava ali. Por quê, irmão? Sim, existem muitas coisas adversas diante de nós, mas existem muitas coisas ao nosso favor também. E nós precisamos começar a enxergar estas coisas que Deus coloca diante de nós, os seus anjos, as suas misericórdias. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa força. Nós lemos aqui hoje pela manhã, nós por nós mesmos não temos nenhuma capacidade, não somos capazes sequer de amar ao Senhor. Tudo isso vem de Deus. Júlio César disse aqui no passado, domingo passado, que o homem não tem nenhuma capacidade a não ser aquela dada por Deus. Irmãos, existem muitas coisas contrárias a nós, adversas, mas existem também muitas coisas muito boas a nosso favor. Você precisa se lembrar disso. Meditando na palavra de Deus, você vai se lembrar disso. Espera, tem coisas que eu estou vendo aqui, mas também tem coisas que eu ainda não estou vendo aqui. E a minha oração é a mesma oração de Eliseu sobre o seu servo.
Olha para o verso 17, vamos ler. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor precisa abrir os nossos olhos, irmãos, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que Deus coloca diante de nós, que é a favor a nós, favorável a nós. E aí o texto continua: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que eu e você nós possamos ver os cavalos e os carros de fogo que Deus coloca ao nosso redor para nos suprir, para nos ajudar. É as armas que Deus nos dá para vencer os desafios que a vida ou o próprio Senhor, ou como até já meditamos, o próprio Satanás coloca diante de nós. Os ataques do maligno, do inimigo. Como que nós vamos vencer isso, irmãos? Se a gente conseguir ter um olhar mais espiritual das coisas, da nossa vida. Como eu vejo a vida de forma espiritual? É básico, lembrando das promessas de Deus, lembrando da palavra de Deus. Assim, eu creio, irmãos, que quando nós estivermos diante do novo, de alguma situação, a gente vai conseguir avançar, a gente vai conseguir superar isso e vencer esses novos desafios. E, como disse aqui no passado, nós estamos diante de um novo ano, nós estamos diante de novos desafios, seja para a vida da nossa igreja, seja para a sua vida de forma particular. É novo, nós não sabemos o que nos espera no decorrer de todo esse ano, e o que a gente espera é que ao final desse ano, quem sabe nós tenhamos conseguido crescer um pouco mais diante desse novo. Quem sabe lá no fim do ano a gente tenha conseguido exercitar um pouco mais a nossa fé. Já pensou se no final do ano você consiga ver: a minha fé foi aumentada nesse ano, os novos desafios me fizeram superar. Como a irmã Iranildes falou aqui pela manhã, eu consigo ver o que eu era antes e o que eu sou hoje, e eu consigo ver que eu cresci, que eu sou melhor. Quem sabe no final do ano a gente consiga fazer isso. E quem sabe, irmãos, no final desse ano a gente consiga ter olhado para a nossa vida e ter visto a nossa vida com um olhar mais espiritual. E por causa disso, a gente certamente consiga, ou a gente consegue ver, enxergar o nosso passado, os desafios que foram postos diante de nós, e a gente consiga ver e dizer: eu superei porque eu lembrei da promessa de Deus para a minha vida. Eu superei porque eu lembrei que Deus estava comigo. Esse outro desafio foi superado porque Deus estava comigo. Foi isso que Eliseu queria mostrar para o seu servo. Calma, não precisa ter medo. Olhe em volta, olhe além. Deus mandou recurso, Deus está conosco. E que Deus, irmãos, continue conosco durante esse ano, durante os desafios que serão, sim, colocados diante de nós, como igreja, como ser humano. Que Deus possa estar com cada um de nós e que a graça dele nos capacite a viver esse ano de forma mais santa, de forma mais saudável e de forma boa, sim, de forma mais confortável, superando os desafios, vencendo as lutas, as batalhas, e que ao final de tudo isso, você consiga olhar e dizer: Deus esteve comigo, Deus esteve comigo. Que assim seja comigo e com você, no nome de Jesus. Amém, irmãos?